Meu irmão, minha irmã, paz e bem, hoje, sexta-feira, 10 de julho, mais uma oportunidade, estamos chegando até você, a nossa semana está se encerrando, estamos nos aproximando do final de semana, amanhã já ao final de semana, então a você que dedique este momento para escutar, para assistir, para partilhar a palavra de Deus, o nosso abraço, a nossa oração. Vamos rezar de um modo muito especial por você que está nos assistindo, rezar por todas as famílias que têm pessoas que foram já acometidas pelo Covid e louvar a Deus pelos que já foram recuperados. Vamos escutar o Evangelho de hoje, o Evangelho de São Mateus 10, do 16 ao 23, que diz: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregares, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que dever dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai, que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, este evangelho tão atual para nós hoje, neste tempo de pandemia que passamos, de dificuldades, de provações na fé. Quem perseverar até o fim será salvo. As divisões, hoje não só nos meios de comunicação, nos meios sociais, há tanta divulgação de ódio, tanto extremismo, cada um do seu lado, com a sua verdade. Quantas pessoas na própria casa se dividem por causa da fé, por causa da política, por causa de ideologias. O convite de Jesus é para colocarmos em primeiro lugar, colocar Deus em primeiro lugar. É perseverarmos na fé, nesta fé que nos faz irmãos, nesta fé que faz com que o amor de Deus seja colocado em primeiro lugar e este amor de Deus e a Deus se transforme no nosso comprometimento com os nossos irmãos e no nosso amor uns pelos outros. E assim, nós deixemos aquilo que nos separa de lado e valorizemos aquilo que nos une. Por isso, vamos assumir este compromisso de, como irmãos, vivenciar e testemunhar a fé verdadeira, que faz com que nós sejamos capazes de deixar o Espírito de Deus agir em nós, o Espírito que nos dá a vida nova. Quando nós nos abrimos ao Espírito Santo, ele fala por nós, como nos ensinara Jesus no Evangelho de hoje. Quando nós cremos de verdade, nós deixamos o Espírito agir na nossa vida, falar por nós, falar em nós, falar a partir de nós. O que o Espírito Santo diz através de nós aos nossos irmãos, aos nossos semelhantes? O que nós estamos falando, dizendo aos nossos irmãos, aqueles que necessitam do nosso conselho, que estão ao nosso lado e precisam da nossa ajuda, precisam da nossa palavra, precisam do nosso companheirismo, da nossa voz de evangelizador, de profeta e missionário. Não deixemos os nossos projetos e ideais falarem mais alto, mas o Espírito de Deus falar em nós, para que desta forma o Espírito de Deus transforme a todos e cada um de nós, nos dizendo o caminho a seguirmos, os passos a darmos para chegarmos no reino de fraternidade. Este reino que começa aqui e agora na nossa vida. Por isso, a você que nos assiste, que nos escuta, se abra ao Espírito de Deus. Permita que Deus fale a você, para que você fale aos seus irmãos e irmãs. Para que você tenha o que dizer, não de si, mas de Deus aos seus irmãos e irmãs. E desta forma, confiando e perseverando, sempre o Espírito vai te indicar o caminho a percorrer. Sempre vai mostrar os sinais de esperança.
Confiemos em Deus, deixemos o Espírito agir em nós, nos abramos ao Espírito de Deus e assim manifestemos este Deus a todos os nossos irmãos. E lembrando a você da nossa comunidade paroquial que sábado às 18 horas tem Santa Missa. Domingo às 7 da manhã, às 18 horas a Santa Missa e às 21 horas a novena pelo Instagram da paróquia. Nós queremos sempre estar unidos a você em oração e partilhar com você o amor de Deus. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.